Seja bem-vindo ao Comigo Pode. Acho que se você tá aqui, como você chegou aqui, você já deve saber que a gente teve um primeiro episódio bem diferente do que você tá vendo agora. Claro que você tá aqui me vendo enquadrado, né, no Zoom aqui, mas ao ver aqui o nosso cenário, daqui a pouquinho eu vou apresentar o convidado, tá tudo diferente. Por que tá diferente? O nosso primeiro episódio foi um episódio piloto, a gente testou algumas coisas e, claro, a gente chegou num nome muito, muito, muito legal. Foi um brainstorm na piscina. E a ideia do Comigo Pode é a gente conseguir falar sobre tudo. E falar sobre tudo envolve falar sobre coisas quentes também. Mas não é só o foco aqui da nossa conversa de hoje. Eu recebo aqui, neste novo cenário, já com tudo muito organizado, bonito, para você, Vinícius Grossos. Autor, escritor, jornalista. Continuo com aquela... A apresentaçãozinha. aquela coisa meio Tinder, acho que assim. acabou aí. Não, Escritor, jornalista, gay, mas o quê que eu posso falar? Não sei. É isso. Fica à vontade. É isso que eu gosto de fazer. Comigo você pode tudo. É sério. Meu brand marketing é esse. Escritor, jornalista, LGBT e acabou. Minha personalidade tá aí. Nossa. Tô zoando, tô brincando. Bem-vindo. Obrigado e obrigado pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui. Nossa, eu vou mostrar as mensagens. Você não veio me buscar. Mas enfim. É que eu sou bem certinho. Quem saiu do combinado foi você, não fui eu. Mas às vezes Começa por aí. Mas sair dos combinados às vezes é bom. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, falando sério agora, né? O Vini vai lançar agora. Aliás, nós já estamos aí no período de lançamento do livro do Vini, Uma Canção de Amor e Ódio. Isso aí. Mas antes de falar sobre este livro bem específico, eu quero falar desse, não foi por acaso, publicado pela Nasce. Você já escreveu outros. Sim. Eu vou mostrar assim, ó. Que aí depois, né, o Jean dá um zoomzinho aqui. E aí, Vini, eu quero puxar falando sobre a questão de ser jovem e escrever para jovens. A gente não tem muita diferença de idade. Na minha concepção, que pode estar um pouquinho equivocada, mas a gente não tinha um movimento tão forte como está tendo agora com a literatura YA. E isso tá engajando a galera mesmo. E você tá do outro lado do balcão ali, no sentido de estar ali escrevendo e produzindo. Sim. E eu queria saber exatamente de onde surgiu essa coisa do escritor com você. Porque eu sei que você é jornalista escreve. Não importa se pro rádio, pra televisão, pro jornal, enfim. Mas de onde surgiu isso? Cara, é muito engraçado, porque assim, quando eu tinha ali meus 6, 7 anos, eu fiz uma redação na escola, em que eu falava que eu queria ser jornaleiro, porque eu queria poder ler tudo de graça. Então, eu sempre fui uma criança, como eu sou filho de professora, sempre fui uma criança que fui incentivado a ler por prazer. Ler, pra mim, nunca foi uma obrigação, sempre foi algo que me trazia prazer, que eu gostava de fazer. E conforme eu fui crescendo, eu senti uma vontade, uma necessidade de escrever minhas próprias histórias. Só que quando eu ainda era mais novinho, ali com uns 8, 9 anos, eu gostava era de criar histórias em quadrinho. Então, tipo assim, meu sonho era fazer as histórias em quadrinho. Então, eu meio que criava a história, desenhava, blá, blá, blá. Muito inspirado também na cultura de anime, né? Eu era muito fã de anime e tal. Até hoje eu assisto, mas assim, aquilo me incentivava muito na hora de poder criar essas histórias. Só que eu fui percebendo com o tempo, na verdade, com a minha mãe. Minha mãe, super sincera, uma vez eu mostrei pra ela e ela falou que eu não desenhava tão bem assim. Oh, e aí, Deus. por um tempo foi um trauma, mas assim, depois eu percebi realmente que eu gostava era de criar as histórias. Então eu comecei ali com uns 16, 17 anos, a pesquisar, a tentar entender como funcionava o mercado e tudo mais. Só que aquilo naquela época, isso lá em 2009, era outro mercado que é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Os envios para as editoras eram feitos ainda... você tinha que imprimir o livro e mandar para as editoras, não tinha nada digital. Não tinha abertura para autores nacionais como a gente tem tendo agora.
Então, acho que meio que esse movimento que você fala, que você tá vendo hoje fica perceptível para quem tá de fora. Tu vai numa Bienal, tu vai ver que as filmas quilométricas e tudo mais, a maioria são de autores jovens, a galera mais ou menos com a idade parecida com a minha, escrevendo pro público jovem, escrevendo muito desses livros com personagens LGBTs. Porém, esse é um movimento que, na verdade, já está de muito tempo acontecendo. Agora ele ganhou força, agora ele ganhou mais corpo. Mas ele está acontecendo há muito tempo. Eu próprio, o meu primeiro livro eu lancei em 2014, de forma independente. Não tinha editora, porque aí eu saí dessa fase 2009 até 2013 sem saber... recebendo não de todas as editoras possíveis e tal. A maioria nem mandava resposta, nem era avaliado. E aí eu decidi começar independente, eu arquei juntei uma grana e arquei com uma primeira edição do livro, numa gráfica e tudo mais, design, blá, blá, blá. E aí comecei um movimento do ir em eventinho, sabe? Ainda tinha muita cultura no Rio de Janeiro de evento de blog. A pessoa tinha um blog literário que ela fazia resenhas, e aí ela juntava um grupo de pessoas para poder debater sobre os livros. Eu ia nesses lugares, e aí eu tinha ali uns 5 minutos para poder falar do meu livro. E aí algumas pessoas compravam, e aí de repente eu era convidado para outro, e no outro mais pessoas compravam, e meio que começou um movimento assim, até eu lançar o segundo, que foi o Garoto Quase Atropelado, que aí quando eu mandei para as editoras, algumas editoras pegaram para ler, porque já tinham ouvido falar do meu nome. Só que assim, então eu tô aqui desde 2014, e além de mim, com certeza tem pessoas que já estão há muito mais tempo. Então assim, esse movimento que está acontecendo já em outros países há muito tempo, isso é um reflexo dos Estados Unidos, tanto é que a gente importa muita coisa de lá. É o país que a gente mais traz livros, né? Mas esse movimento já acontece há algum tempo, só que eu sinto que agora realmente ganhou mais... como que eu posso dizer? Não apenas ganhou mais corpo, mas meio que se estabeleceu, por assim dizer. Entendi. E aí você falou dessa referência americana, né? Mas tem uma identidade bem brasileira no movimento aqui, né? Sim. Porque a impressão que eu tenho de fora eu conheço o mercado editorial também, né? Até certo ponto ali. Uhum. E acho que aqui tem uma força que não tem lá fora. Eu não sei ainda te explicar o quê, mas, né, acho que a galera tá muito engajada. E aí, claro que eu te trouxe aqui, né, enfim, pra gente bater um papo. E eu não vou ficar só nessa coisa bem morninha, né, água de salsicha, que não é o meu objetivo. Você escolheu uma ficha... Escolhi a ficha 3. Você escolheu a ficha 3. Vem aí. Vem aí. E aí, assim... choices, né? Escolhas têm consequências... Ai, meu Deus. bem sérias. Não, brincadeira. Sobre... Não foi por acaso. Tá. O que te inspirou a escrever este livro? Uhum. E eu acho que você traz uma coisa muito interessante. Por ser jovem, não que eu não seja, mas você traz um quê de sabedoria para um público que também é jovem. Uhum. E eu acho isso muito interessante. Tô dando, assim, uma linha do que tem todo o livro, assim, né? Do meu olhar. E você traz um quê de sabedoria ali, porque num acontecimento que ao acaso, transforma tudo, né? Muda ali o rumo das histórias dos personagens. O que te inspirou a escrever esse livro? Então, o anterior que eu tinha lançado era o Feitos de Sol, que era um romance, assim, bem romance romântico mesmo, 2 personagens, 2 meninos e tudo mais. E aí, quando eu fui escrever uma próxima história, eu meio que já tava na mente que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu sempre meio que tento mesclar as histórias que eu conto. Isso aqui é um drama de amizade, esse aqui vai para um romance, esse aqui vai ser uma coisa, um hot, isso aqui vai ser não sei o quê. Então, não foi por acaso, meio que foi um desafio que eu coloquei para mim, que eu queria escrever uma história que fosse sobre adolescente, que fosse uma história sobre identidade, sobre família, sobre passado e o que a gente carrega com a gente do passado, que não envolvesse o romance romântico, né? Então, assim, tem ali um pouco, tem romance e tal, conta histórias de relacionamento, mas assim, isso, são histórias de relacionamento, não é fundamentado, a história não é fundamentada no romance. E quando eu comecei a pensar em Não Foi Por Acaso, a história tinha outras
outras várias versões. Do tipo, comecei com 5 personagens que eles meio que ficavam presos na entrada do metrô, sei lá, da... Qual que é o nome daquela rua de São Paulo? Da Augusta. Tipo, no metrô da Augusta, eles voltando de madrugada, ficavam lá parados, presos e tinham que conversar até o metrô abrir. Essencialmente, eu queria uma história em que pessoas ficassem presas e fossem obrigadas a conversar. Pessoas que fossem diferentes. Aí depois eu fiquei pensando, mano, é 2022, né? Tipo, 2021, Uber, 99 táxi, enfim, 1000 coisas para as pessoas poderem ir embora. Não dá pra eu fazer isso. Então, fui fazendo várias versões até chegar numa situação que já tinha acontecido comigo de ficar preso no elevador. Você fica preso no elevador, você não tem o que fazer. Literalmente, você está preso no elevador, numa caixa de metal pequenininha, com outras pessoas estranhas. Então, você é obrigado a ficar lá. Isso aconteceu comigo, anos atrás. Mas e aí... Aí, beleza, cheguei na história do elevador. Você conversou com as pessoas? Mano, posso te contar a história? Que é muito louca. Eu vou te contar a história que é muito louca. Porque, tipo assim, eu tava num estágio... em Juiz de Fora, que foi onde eu estudei, me Você formei. é mineiro? Não, sou carioca. Sou carioca, morei 5 anos em Juiz de Fora e aí depois vim pra São Paulo. Sou carioca. Tava lá, aí beleza, fui desci, tava no escritório, era um estágio péssimo, tipo, no escritório de advocacia. Aí eu desci pra poder pegar minha marmita, né, tipo, estagiário marmiteiro. Aí peguei a marmita e, tipo assim, eu lembro até hoje que eu peguei bastante, assim, arroz, creme de milho e frango frito, sabe? Tinha muito frango frito, eu adorava. Eu falei, mano, vou comer isso aqui. Aí subi. Aí entrei no elevador, era um elevador grande, daqueles elevadores de prédios bem grandes e tal. Cabia ali umas 20 pessoas, aí entrou o quê? Umas 15. E aí, de repente, o elevador parou, tipo, 8º andar. O meu era 16º, 17º, por aí. E aí a gente ficou preso ali, eu fiquei preso com aquele monte de pessoas estranhas por mais ou menos 1 hora. Porque eu falei do frango frito? Porque, obviamente, peixeou todo o elevador. Aquele cheiro de a hora frango... que você falou. E todo mundo falando, ai, que cheiro é esse de frango frito? Eu falei, eu também não sei, com a minha marmita aqui embaixo, eu doido pra comer. Mas, enfim, você não queria dividir o frango. não queria dividir. Não, mas aí, por que eu tô contando isso? Porque, assim, quem narra a história é o Deus destino. mandou dividir o pão, querido. Não o frango. O pão. Ali, quem conta a história é o destino. Então, ele tá ali, é uma energia, uma pessoa, um ser onipresente que tá vendo tudo, contando a história e tudo mais. E dentro do elevador, tinha uma moça grávida que começou a passar mal. Porque começou a dar claustrofobia. Isso perto da gente ir embora, porque a gente ficou preso 1 hora. Ela começou a se sentir mal e tal, com ansiedade. E aí, dentro do elevador, tinha uma moça que era recém-formada em medicina. E meio que prestou os primeiros atendimentos pra essa mulher. E eu fiquei, mano, qual é a probabilidade de eu ficar preso no elevador e de ter uma mulher grávida passando mal, de ter uma médica também ali, meio que prestar esse atendimento? Eu falei, que coisa louca. E aí, de repente, veio isso. Eu falei, mano, destino. Aí, obviamente, juntou outras referências. Ele também bebi muito do Clube dos Cinco, que é aquele filme dos anos 90, que a galera fica na detenção, que é bem tradicional, Estados Unidos, mas são pessoas diferentes obrigadas a ficarem no mesmo lugar e conversarem. Então, meio que eu fui fazendo isso. Aí, fui criando um quebra-cabeça do tipo de personagem. Esse personagem tem essa personalidade, vai poder entrar em conflito com isso, vai poder brigar com isso aqui e não sei o que, foi montando esses personagens. Aí muitos personagens que eu queria ter escrito eu tive que tirar, porque aí eu comecei a meio que testar a voz pra saber, blá, 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 aquelas coisas todas. E meio que foi isso. Não foi por acaso, foi um livro muito diferente, porque geralmente eu escrevo muito no instinto, planejo algumas coisas e meio que vou sentindo os personagens. Não foi por acaso, eu tive que fazer todo um trabalho por trás, de pensar tipo uma matemática de como encaixar pra poder fazer a história avançar, já que eles iam ficar presos no elevador. Eles precisavam brigar e aprender alguma coisa um com o outro. Entendi. E aí você tá falando dessa história que você vivenciou, e aí eu sou obrigado a te perguntar, né? Temos aí o lançamento de uma canção de amor e ódio. Certo. Também publicado pela Nasce. Certo. Baseado, assim, com elementos em histórias reais? Eu não sou cantor. Eu sou péssimo cantor. Tira essa parte. Não, mano. É tipo assim, a arte, acho que pra quem cria, é uma coisa muito intrínseca, né? Obviamente, tem muitas coisas que eu passei, coisas que eu escuto, coisas que as pessoas próximas passaram e que eu acabo levando pra história. Mas, obviamente, também tem muito da minha imaginação, da ficção, do meu trabalho como escritor de poder criar histórias e poder evoluir. Então, assim, eu acho que o que mais tem de uma canção de amor e ódio
Tá perguntando isso por causa da sacanagem, né? Da parte hot, né? Lógico. É óbvio. Mas, assim, Não, porque eu sei que você não canta. Isso eu é não canto, óbvio. mas eu transo, né? Cara, assim... Que bom, né? É ótimo, mas assim... É meio que... do tipo, eu vou ler o livro, tô lendo o livro e vou falar, meu Deus, isso aqui é o Vinícius? Não sou eu, mas obviamente... É uma mistura, assim. Eu não sei onde termina, onde começa, mas do tipo... São coisas que eu já vivi, coisas que eu penso, coisas que eu sinto, misturados com coisas que eu tô criando. Entendeu? Não respondi, né? Não, é um pouco de tudo. É um político. pouco de tudo. Maravilhoso. Media Training tá em dia. Da onde surgiu, de fato, ali a inspiração pra escrever, então, esse livro? Uma canção? É. Então... Falei contigo, né? Meio que gosto de me desafiar. E assim, eu era meio que conhecido na internet como o escritor que escrevia gays tristes. Porque assim, meus livros eram sempre dramáticos. A galera lia, chorava, morria de chorar, blá, 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 blá. E aí, não foi por acaso, veio nessa linha de escrever uma história diferente. E aí, de repente, eu falei, mano, tô com saudade de escrever um romance. Senti saudade de escrever. Eu adoro escrever romance. É meu porto seguro, assim, sabe? Onde eu me sinto em casa, quando eu tô escrevendo romance. Não foi por acaso eu tive que sair da minha casa. Uma canção, eu tô na minha casa, eu adoro escrever romance. E aí eu falei, beleza, o que eu vou fazer? Aí, obviamente, eu já começo a pensar mil tragédias, do tipo, eu gosto muito de um drama e tal, mas eu falei, não, eu quero fazer uma história diferente, eu quero fazer uma comédia romântica. E aí comecei a pensar com essa ideia de comédia romântica, tá, beleza, o que eu vou criar de comédia romântica e tal, não sei o quê. E aí comecei a pensar na ideia desses dois cantores, que são da mesma gravadora, mas são rivais, a mídia fez eles serem rivais. E meio que um deles, que é o Benjamin, que é super ariano, impulsivo, compra essa ideia do tipo assim, ele odeia o Teodoro, que é o outro menino, ele não gosta dele mesmo. Do tipo, sabe aquela coisa? Meu santo não bate? Não aconteceu nada. Eu vou fazer um paralelo aqui. Tá. Nós estamos gravando este episódio e quase que eu consigo a versão impressa aqui comigo. Ai. Eu quase consegui essa versão Nem impressa. eu tenho ainda. Então, eu queria te fazer essa surpresa. E Eu eu queria ia tirar levar ela assim embora. do sofá e mostrar pra você. Mas, infelizmente, por tô questões doido pra ver. gráficas, assim, a gente não conseguiu. É a minha capa que eu tô mais, assim, apaixonado. Eu achei a minha capa mais linda, assim, tô doido pra ver na mão. Mas não, você imagina eu tirando ele aqui, mostrando pra Eu ia vocês. levar embora, né? Ia acabar aqui agora. Claro que eu ia não. levar. Mas volta pra questão da história. Mas Tá. tem um ponto que eu quero saber. Todo mundo tem uma mania, um tique, uma coisa ali que... Vou dar um exemplo. Eu escrevo vários textos, releases, enfim. Pra fazer uma correção desse texto, eu escrevi ele no computador. Uhum. E aí, eu preciso ler ele, porque eu não tenho um revisor, quem revisa sou eu. E eu vou mandar pro cliente, não vou mandar tosco. Às vezes vai com algum erro, mas já li 800 vezes. Eu levanto, pego meu celular, abro o texto no celular, porque aí é outra tela, e eu saio andando, lendo o texto em voz alta para tentar encontrar um erro. Você deve ter alguma mania na hora de escrever. Uhum. Tipo, eu quero só escrever, sei lá, sentado no sofá. Ou precisa estar de noite. Você Depende tem. da história. Depende da história. Cada história é meio que... Essa foi noturna, não foi? Não, mentira. Essa, não. Por incrível que pareça, não. Essa eu tive que escrever toda nos finais de semana. Eu só tinha sábado e domingo pra escrever. Porque eu tava trabalhando e fazendo um freela depois do trabalho, que me consumia a parte da noite. Então eu só tinha sábado e domingo. Então eu passava sábado e domingo inteiro escrevendo. Essa foi bem punk de escrever. Porque era bem cansativo. Porque, tipo assim, a rotina meio que sugava mais assim. Escrever essa história... como eu tava falando, como é uma comédia romântica, ela é muito leve. Tem as cenas hot e tal, obviamente, tem cena de sexo, mas era divertido de escrever. Eu me diverti muito escrevendo. Então, assim, foi um livro pra mim que foi muito divertido de fazer. Bom, eu vou fazer algumas perguntas. Você escolheu a ficha 3 e paciência. O destino. O destino quis assim, não foi por acaso. Tá. Nestes momentos ali que você entrava pra questão hot, lembrando que a história em si já é sensacional, essa sacada de você
pegar e fazer uma rivalidade, depois aquilo terminar num romance, é bem interessante, né, assim. Mas o que do hot acaba chamando muita atenção. É, o hot dá uma pimentinha ali. Não é a pimentinha, né? É a pimenta. É tipo um bolo e a cereja do bolo é o hot. Não tem como, né? Não fugir disso. Mas em algum momento... Você não respondeu a minha outra pergunta, tá? Tem 2 perguntas que você não respondeu. Mas Eu não volto respondi? lá. É, lógico. Vou perguntar, posso? Tá, mesmo? vai, solta. Certeza. Vai, solta. Ali, escrevendo ali as cenas e tal. Você já ficou excitado ali? Óbvio que eu ficava. Óbvio que eu ficava. Em todas? Não, assim, não lembro agora, mas assim, eu lembro que eu ficava. Eu tava escrevendo, eu tava assim, tipo, beleza, escrevi. Aí de repente eu ficava, meu Deus, aí eu ficava, tipo, de pau dura e continuava escrevendo. Aí de repente eu começava a rir, eu falava, meu Deus, a galera vai surtar com isso daqui. Mas assim, era uma reação normal do meu corpo, do tipo, eu tava lendo algo erótico, algo excitante, eu ficava excitado, mas eu que tava escrevendo, na verdade, era meio louco. Mas sim, acontecia. Aconteceram algumas cenas. Aí que eu senti, eu falava, nossa, talvez acho que isso aqui a galera vai gostar. Porque assim, foi uma primeira experiência escrevendo hot. Eu já tinha lido algumas coisas, mas assim, muito americanizadas, que vieram de fora. Tipo, 50 Tons de Cinza. E eu não queria escrever esse tipo de hot, do tipo... Eu queria escrever um hot que eu, como leitor, lesse e me identificasse. E ficasse de pau duro. Ficasse de pau duro e gostasse, do tipo assim... É a minha realidade, tipo, é o que aconteceria se eu estivesse ali. Não aquela coisa... que era o que a gente tava falando aqui nos bastidores, junto com o Flávio, o pai dele que tá ali, que eu não sei o nome, eu já esqueci. Rui, maravilhoso. Ai, ele falou assim... E o Jean que tá ali. Mas a gente tava falando sobre isso, né? Sobre aquela coisa meio distante ali da realidade. Porque qual tu vai ler um livro desses, aí sempre tem aquela coisa, né? Do tipo, o membro enrijeceu. Ele tocou minha vulva, coisas assim. Eu soltei o mel. Eu falei, não, gente, eles têm 21, 22 anos, meus personagens, né? Que é o Benjamin e o Teodoro. Eles não vão falar isso, é do tipo, coloquei meu pau pra fora, meu pau ficou duro, gozei, não sei o quê. É esse o vocabulário, não tem como fugir disso. E isso tá no livro, isso tá na história. E a expectativa das pessoas, assim, dos seus fãs... Eu não... Assim, sei. Na verdade, já falo, não sei. Você sabe. Não, acho que a galera tá animada. Tem uma questão que esse livro tem uma classificação etária, né? Importante falar isso. A editora meio que sinalizou isso. É importante porque... Mais 16, né? É mais 16. É recomendado que pessoas com mais de 16 anos... só pessoas com mais de 16 anos leiam, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, do tipo assim, eu acho que vai muito da maturidade do leitor de saber que aquilo não é uma história pra ele. Que no futuro vai ser uma história que ele consiga ler, mas que, sabe, naquele momento talvez não seja. Então tá lá, mas eu sei que a galera maior de idade tá ansiosa pra ler, assim. Tá todo mundo meio que, meu Deus, o que vem aí? E eu também tô ansioso. Eu tô escondendo muito o jogo nas peças de divulgação. Eu e a Nassi, a gente tem meio que divulgado, acho que 1% ali da história. Bem o comecinho, aquela coisa do festival, da rivalidade. Mas assim, tem coisas acontecem nesse livro que vai ser divertido. Aliás, todo esse processo aí de divulgação do livro tá muito genial, porque... Vou fazer um comentário aqui. Teve até um dos posts da Nassi que vocês fizeram em collab, que mostra os noticiários e tal, né? Sim. Do tipo, do festival. E não só isso, né? Assim, pensando nas ações que ainda vão ocorrer, tem muita sacada que brinca, entre aspas, ali com o livro, né? Sim. Você não respondeu a pergunta... Tá. Sobre aquela parte de, assim, você tem alguma mania, um ritual que você gosta de fazer, assim, pra escrever. Que você, independente até do gênero do livro, né? Se você repete ali, tipo, eu preciso fazer isso e tal. Quando eu tô criando uma história, eu trabalho muito com rotina. Então, tipo assim, eu separo meio que um horário, igual, por exemplo, uma canção de amor e ódio. Só consegui escrever no final de semana. Não foi por acaso, eu consegui escrever todo dia à noite. Então, eu preciso de uma rotina para aquela história, que não necessariamente é a rotina do outro livro.
muita água. Eu bebo, sei lá, uns 2 litros de água enquanto eu tô escrevendo. Eu bebo muita água, então tem que estar uma garrafona de água do meu lado. Café também, geralmente eu bebo uma xícara de café, assim, na lata, antes de começar a escrever. E basicamente acho que é isso, assim, tipo... necessariamente, eu sempre tenho que ter ali um café com leite, água, bastante água, e aí é meio que o meu... Ah, tá, e eu escrevo muito ouvindo música clássica. Música instrumental. Olha que interessante. É engraçado, né? E Tô esse escrevendo livro... putaria, Eu escrevi putaria ouvindo Beethoven. Nossa, que fina! Uma putaria Aí tu, clássica. aí tu acha que vai ser uma putaria clássica, e não é. É uma putaria valesca popozuda, mas é isso que a gente tem pra entregar. Ai, Deus. Ficha 3. Ficha 3. Solta. Não, eu tô vendo aqui ele tomar e eu esqueci de uma coisa, mas deixa rolar. Eu não tirei a etiqueta do copo, mas Mas tá isso. no fundo. Improvisos acontecem. Aliás, improvisos não, imprevistos. 2 perguntas, então, bem hot. Tá. Ok, estamos nesse lugar. Já pegou leitor? Cara, já. Mas eu não sabia que era leitor. Fui meio que tapeado. E aí, depois que eu já tinha pegado, eu deixei rolar enquanto rolou, porque tava lá mesmo. Mas eu fiquei com um cara. Até onde eu sei, acho que foi uma pessoa só. Assim, porque eu não tenho costume de pegar leitores. De leitor. Tá. Não tenho muito costume de pegar leitores e tal. Porque acho que a galera meio que fantasia, assim. Meio que dá uma misturada, assim. Na verdade, o que acontece? Às vezes, tem situações de assédio, né? Que eu meio que tento lidar de uma forma... Tipo, ok, beleza, aqui é meu espaço. Então, eu tento sempre dar um espaço pra galera também não ultrapassar muito o limite. Mas esse cara, a gente se conheceu pelo Tinder, do tipo, aí ficamos e tal, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, quando eu fui na casa dele, eu vi que tinha os meus livros todos lá, tipo, a coleção. Aí eu falei, ai, que fofo, ele comprou depois que me conheceu. Mas ele, não, eu já li esse aqui ano passado, li esse aqui quando lançou e tal, não sei o que. Aí eu fiquei meio, tá. Ele, gosto muito do seu trabalho, blá, blá, blá. Aí eu falei, também não vou ser um cuzão e vou dispensar o cara. Mas aí, você acha que ele deveria ter falado? Eu acho que sim, porque assim, por que não falar? Eu acho meio estranho. Tu não acha? Do tipo assim, beleza, vamos ter o primeiro encontro. Aí ele fala, pô, conheci seu trabalho, legal. Porque assim, quando eu me apresentei, a gente começou a conversar, e eu falava que eu era escritor e tal, que eu tinha livros, blá, blá, blá. Ele meio que se fez de desentendido. Do tipo assim, tá bom. Tipo, beleza, legal, não sei o que, fofo. E aí, depois que eu fui na casa dele, eu vi que tava os livros lá. E aí ele me falou, não, que eu já li. Aí eu falei, a história meio que tá estranha. Mas aí a gente acabou ficando mais umas 2, 3 vezes e não foi pra frente, não. Tá tudo certo. Entendi. Voltando pro livro, né? Você... Eu amo que tudo que eu falo, ele olha com uma cara desconfiado. Parece que eu tô mentindo. Não olha é. Com a cara meio é cara de tá jornalista. Verdade? Não, é cara de jornalista. Bom, você também tem, vai. Eu sou um jornalista do bem. Nossa, eu sou do mal. Que horror. Nossa. Pergunta, Comigo vai. pode. É sempre você pode falar de tudo. Bom, você namora. Sim, namoro. E seu namorado lê o livro. Lê. Ele gosta de ler. Mas ele leu o seu livro. Leu. Uma canção ele leu. E aí? Vai, conta, abre seu coração. Não, mano, ele transaram depois. Não, fala. Assim, ele adorou a história, só que quando ele lia as partes hot, ele ficava assim, Vinícius? Não, ele ficou meio assustado, assim. Assustado, assim, surpreso, né? Ele falou, meu Deus, quando eu pensei que, sei lá, ia ficar muito no campo do sensual. E não é sensual. É do tipo... É sexual mesmo. É bem sexual mesmo. Tem a sensualidade, mas é bem sexual. É bem explícito, tá bem explícito ali as cenas. E aí teve um momento que eu dei risada, que ele falou, nossa, as pessoas vão ler e vão... Tipo assim, parece que... Não, que do tipo, ele ficou com aquela impressão do tipo assim, ai meu Deus,
de sentirem que é tipo eu e ele ali, sabe? Do tipo, ah, não, beleza, então isso aqui é o sexo do Vinícius e do Kaique. Aí eu falei, não, mas assim, eu escrevi, eu tenho minhas referências de sexo. Aí eu tô colocando minhas referências aqui, eu não tenho como fugir disso, né? Do tipo, não tenho muito como fugir. É. E é meio que isso, mas ele adorou, ele achou super divertida a história. Tá vendo? E ninguém nunca te perguntou isso. Essa pergunta é inédita, fica até... Tá vendo? Comigo Fiquei até pode. quente. A gente entra numas coisas assim que não são óbvias. Alguma curiosidade do livro, assim? E outra, aí uma pergunta, a gente tem mais alguns minutinhos, né? Pretende fazer outros hots? Aham. Tá, uma curiosidade. Uma curiosidade muito boa é que o início da história se passa num festival de música, né? E no meu festival de música, a Lady Gaga veio pro Brasil. Tanto é que quando tem um barraco todo no festival de música, nos primeiros capítulos, a headline do festival é a Lady Gaga. Então, assim, no meu universo, a Lady Gaga veio pro Brasil. Então, isso é muito legal. Então, vai ter show dela aqui no Brasil, gente. Só ler o livro que você vai poder. É só assim, né? Maravilhosa. E, cara, eu me diverti muito escrevendo Hot. Tipo assim, foi uma experiência que eu não tava esperando, assim. De conseguir escrever uma história que fosse uma comédia romântica, porque também comédia é uma coisa que eu nunca tinha escrito e eu não sabia se eu conseguiria fazer. Tipo, fazer as pessoas darem umas risadinhas no meio da história, trazer uma leveza. Drama eu sei que eu sei fazer. Agora, comédia foi uma coisa meio uma novidade. E colocar o Hot ali também. Então, tipo, foi uma junção que eu gostei muito de ter feito. E, assim, a próxima história que meio que tá se desenvolvendo na minha cabeça, ela caminha por aí também. Caminha, assim, com personagens com 20 e poucos anos. Você já tá pensando... Já, sempre tem ideias aqui rolando. Então, meio que os personagens com 20 e poucos anos, cenas picantes e tal. Outra dinâmica, né? Porque nesses são enemies to lovers, né? Que o pessoal chama. Outra dinâmica... Mas eu tô pensando em talvez tenha, assim, o Hot ali bem salpicado ali no meio da história. Eu gostei Não, tenho certeza que isso vai de mergulhar bombar nesse mar de pica. Nossa, eu tô até... Bom, eu também Na gosto, história, né? da história. Sim. O que você mais gostou do livro, assim, no geral? A gente tava falando da capa. Adorei a capa. Mas, assim, tem algum ponto específico que é o seu xodozinho, assim, tipo... Cara, tudo nesse livro tá sendo muito legal e tá sendo bem diferente, assim. A Renata é uma artista incrível e fez aquela capa maravilhosa, que, tipo, conseguiu personificar exatamente como eu imaginava os meninos. A gente vai colocar as imagens Coloca aí. da capa. O vídeo... Né? A editora liberou a gente, maravilhosa. A Marlene Matos aqui liberou. Ai, oh Deus. O vídeo de lançamento que eu fiz junto com a Nasce, a gente trocando, que foi meio que com aqueles anúncios de revista, meio Ego, meio G1, soltando notícias e tal, e de repente vem a capa. Então, assim, todas as peças, tudo que envolve esse livro, tá sendo muito divertido pra mim trabalhado. Tipo, parece que tá sendo uma primeira vez, assim, porque é uma história totalmente diferente do que eu já fiz. E a divulgação dele tá meio que puxando isso também. Tá sendo, tipo, leve, divertido, engraçado. Obviamente tem perrengue, porque não tem como não ter perrengue. Sempre vai ter alguma coisa que atrasa, alguma coisa que não sai. Sempre tem perrengue. Mas tá sendo... pra mim, tá sendo uma experiência muito legal viver essa história. Então, assim... tem alguma coisa que te agrade? Assim, todo o processo tá me agradando. Acho que já começou lá da escrita até a edição, a capa, tudo tá sendo Não super falei legal. te agrada, eu falei te marca. O quê? Que me marca? Alguma coisa assim que te... Um pontinho ali. Ai. Tem uma coisa preferida no processo. Cara, então, é porque assim... Foi a pica. Não, assim, quando o livro sai, tem um puta trabalho de marketing que meio que consome, né? Do tipo, pensar ideias, divulgar, não sei o que, não sei o que lá. Essa não é a minha parte favorita do processo do livro. Eu amo escrever, então acho que a minha parte mais legal foi ter descoberto esse lado... Descoberto esse lado, não. Ter colocado esse lado safado,
que tem dentro de mim, que tem dentro de todos nós. Colocar esse lado safado na minha arte, nos meus livros. Isso pra mim foi muito legal, ter que meio mesclado esses dois lados, assim. Porque todo mundo olha e fala assim, ai meu Deus, aquela cara de bom menino, de bonzinho, e do tipo assim. Eu tenho cara de bonzinho, não tenho? Um silêncio ensurdecedor no estúdio. Não, temos 3 pessoas aqui, todo mundo ficou tipo... Não, é por causa do contexto. Mas assim, eu sempre fui... Meus livros sempre refletiram uma coisa meio fofinha, as capas, as histórias, sempre teve isso. Flávio sabe, sempre teve isso. Não, Aí capa agora, do livro, ok. Agora e as histórias também. E as histórias também. Sempre Não, eram dramas, sim, mas sim. fofinho. Então agora, ter descoberto esse novo lado e ter adorado colocar esse lado nos livros... Eu acho que foi a parte que eu mais me diverti, assim, porque... Tá aí, ó, tá vendo? Consegui tirar outra coisa de você. Tá vendo? Não, porque é um ponto de virada. Sim, foi total. Foi total. Né? Tipo, uma coisa diferente, Sim. ousada, e que a gente sabe que deu certo. Porque se não tivesse dado certo... Não, venhamos e convenhamos. Se não fosse dar certo, você tem ali N pessoas envolvidas... No processo. Sim. Pessoas especialistas no segmento editorial. Vai olhar aquilo e vai falar, não vai funcionar. Sim. Ou, meu Deus, vai funcionar. Tem alguma coisa aqui. Então, né? Venhamos e convenhamos. Deu certo. Obrigado por você ter aceito o convite. É um prazer, de fato, receber você aqui. Confiança, né, de estar aqui, de se abrir, né? Eu adorei também o papo. Que bom, fico feliz. Volte mais vezes, volte com outros livros. Pode deixar. E assim, só pra gente encerrar, nos seus 29 anos... tô com 29. O que você, resumidamente... diria para sua versão mais jovem, assim, lá atrás? Como lição de vida, assim, uma palavra. O que você podia ter... Não no sentido de arrependimento, mas, tipo assim... Faça isso que teria sido melhor e que você está fazendo hoje, sei lá. Como se fosse uma liçãozinha de vida ali pra galera que tá assistindo a gente. Cara, eu sempre fui muito inseguro no sentido de estar correndo atrás e de não receber oportunidades. Porque o nosso mercado, o mercado literário, hoje em dia está muito melhor. A pessoa pode publicar na Amazon, tem as editoras publicando muito mais nacionais. Mas o nosso mercado, até um pouco tempo atrás, era muito cruel no sentido de abrir novas oportunidades. E aí eu sempre me pegava do tipo, meu Deus, eu sou um lixo. Eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir chegar em tal ponto. Então, assim, eu queria muito dizer... que, na verdade, é um exercício, né? Que hoje em dia eu ainda faço comigo mesmo. É do tipo, respira fundo e continua trabalhando. Respira fundo e continua trabalhando. Independente do que falaram de mim, de quem tentou prejudicar, de quem estendeu a mão. O que me trouxe até aqui foi respirar fundo e continuar trabalhando, focando no meu. Então, acho que seria isso. Arrasou. Nossa, tipo, fechou, humilhou todo mundo aqui. Não, é sobre isso. Redes sociais. Em todas é Vinícius Grossos. Grosso com essa no final. Vinícius Grosso com essa no final. Twitter, TikTok, Instagram, tô nesse combo todo aí. É grosso. Grosso. Deixa eu te falar uma coisa dessa. Eu preciso encerrar. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Meu Deus. Cala a boca agora. Encerra, cala a boca. Não, mentira. Quero muito agradecer você que ficou aqui, que acompanhou todo o bate-papo. Estamos nas redes sociais, comigo podcast tudo junto, tá? Então, tá lá, Instagram, momento, né? Assim, tipo, vários recortes, vai lá. E no YouTube também, tá bom? Se você tiver em uma ou em outra, é só ir lá se inscrever no canal, enfim, interagir, fazer os seus comentários, sugerir pessoas interessantes, né? E aí a gente traz aqui, conversa, bate-papo. Ao final a gente vai falar de tudo aqui. Eu vou do hot, eu vou do céu ao inferno, piso na lama, mas piso no palácio. Eu tô usando uma frase, e aí vou encerrar com o que você falou agora. Eu sou a pessoa mais versátil do mundo que você vai conhecer. Tenho certeza disso. Porque eu circulo... Ouviu, né, meninos? Você falou... Ouviram, né, meninos? Versátil, ele já deu a letra aqui. Não, besta.
Não é disso. Também. Mas é sobre isso. Mas é no sentido de circular nos ambientes. E eu aprendi, e tenho aprendido muito com algumas pessoas que a comunicação ela tem que fazer pontes. Ela não tem que criar barreiras. Então, quanto mais coração aberto a gente for e falar também, conversar e querer entender o outro, maiores são as chances da gente se conectar. E esse, eu acho que é o propósito da comunicação. Então, assim, por isso que eu quero falar de tudo. Porque a gente não tem que ter barreira. Vamos ouvir o que o outro tem pra falar. Vamos falar também. O outro também tem que ouvir o que a gente tem pra falar e tá tudo bem. Mas, enfim. E resumindo, respira e trabalha. Porque todo mundo tem um dia de merda. Todo mundo passa ali, tipo... Meu Deus, não deu certo isso. Respira e toca o barco. Simplesmente. É isso que você tem que fazer. Tá bom? Um beijo, até o próximo programa. Tchau. Gostaram? Terminou com a frase reflexiva. A mensagem. Lógico. Eu falo de piroca, mas eu falo de lição de vida. E pegou minha Cê frase acha? ainda, nem foi tua, nem foi original. Começa a